dando ruim aí, minha. Bom dia, pessoal. Daqui a pouco a gente começa a aula. Então, vai acordando aí, dá uma relaxada, dá uma. Eu não sei o que está acontecendo aqui. Hum, Fala, Milton, tudo bem? Já vai começar a aula aí, eu só tô tentando arrumar um negócio aqui, eu não sei o que aconteceu aí, né? Tá todo mundo me. A imagem tá certa hoje? Espero que sim, né? Não, vamos sem boné mesmo. Tá frio pra cacete. Então vamos esperar das 9 horas aí, como combinado, né? E aí a gente já começa a aula. Quem não puder assistir agora, depois assiste, né? O importante é estar estudando matemática aí, tá? De alguma maneira, podendo ajudar as pessoas que estão em casa aí nessa pandemia. Eu ainda não consegui projetar a imagem para a lousa ficar maior. A minha lousa tem 2 metros, mas eu só estou conseguindo publicar na vertical. Quem souber aí me dá um toque de como projetar esse vídeo na filmar horizontal para a lousa ficar maior, né? Me ajuda aí nos comentários, tá? Então vamos esperar mais 3 minutinhos. O pessoal tá acordando aí para assistir a aula. Hoje a gente vai falar sobre fração, como somar, como multiplicar, como dividir, como simplificar, como a fração, né? Ó. Então coloquei aqui várias frações, como a gente vai encontrar a fração. Coloquei ainda para dar aquela expectativa aí para o pessoal tá acompanhando a aula aí, e agradeço aí todo mundo que tá compartilhando e assistindo a aula. Pode compartilhar, fica à vontade. Depois eu vou tentar colocar esse vídeo no YouTube, né? Editar lá, mas deixar a aula correr. Tudo bem? Esperar mais um pouquinho aí a galera entrar. Gente, tá muito frio aqui. Já. Então. Vamos. Esperando o sinal bater aí. Brincadeira, né? Mas na escola a gente espera o sinal bater para começar a aula. Aqui a gente também espera. Não, o pessoal acaba, né? É 9 horas. Eu que acabo entrando muito cedo aqui. Eu entrei 8h46. Então a aula começa às 9. Até vou na hora de colocar editar, né? Para o pessoal começar depois dos 14 minutos.
imagem tá chegando legal aí? Eu creio que sim, né? Deixa eu verificar aqui, gente, sério. Preciso só dar uma melhorada na internet aqui. Tá transmitindo ainda? Acho que tá, né? Vê aí, galerinha, me ajuda aí. Ajuda aí que marinheiro de primeira viagem no YouTube ou no Facebook. Vai agora. Acho que vai dar certo. Então vamos. Foi? Ué? Pera aí. Tá no vídeo nenhum. Não quero vídeo nenhum. Aqui. Eu acho que agora vai, mano. Gente, confirma pra isso se todo mundo tá recebendo aí a imagem. Eu acho que sim. Então vamos lá. Vamos começar a aula, né? Primeiramente, bom dia. Me chamo Eduardo Vedolin. Sou professor do estado de São Paulo, né? Eu sei que tá chegando bem longe a minha imagem aí. Eu agradeço o compartilhamento dessas minhas aulas. Tem um canal no YouTube, onde meu propósito lá é ajudar as pessoas nesse momento que o mundo se encontra, assim, né, na pandemia. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fração. Como somar fração, como multiplicar fração, como dividir fração, como simplificar a fração, né? Dividir não é um comportamento que as pessoas gostam, eu particularmente gosto bastante, né, de dividir. Então vamos começar, como é que surgiu a ideia da fração, né? Então a gente tem aqui, ó, alguns desenhos, né, onde eu dividi, né? Então o objeto era inteiro e eu dividi. Esse primeiro aqui, ó, foi dividido em 4, né? Então foi dividido em 4. Professor, e qual é a parte que vai ficar em cima? A parte que eu desejo, né? Então, por exemplo, se eu fizer isso, então eu rachurei 3 partes de 4, né? Aqui, ó, eu dividi em 4 e peguei 3 partes. Desculpa o barulho aí. Então é 3 quartos. No final da aula a gente vai passar isso aqui por porcentagem, né? Então essa fração se lê 3 quartos, né? Quando eu falo assim 3 quartos de algo, né? Vamos pegar a outra ali, ó. A outra eu dividi, era uma barra de chocolate, por exemplo, e eu dividi em 8 partes. Então eu dividi, vai embaixo. E aí, se eu fizer isso, rachurei 1, 2, 3, 4. Então eu peguei 4. Então como é que eu leio? 4 oitavos. E por incrível que pareça, eu posso transformar isso em porcentagem também. Posso simplificar, posso somar essa com essa. Mas mesmo sendo denominadores diferentes, posso, né? Mais pra frente a gente vai aprender isso, né? E a gente vai lembrar, e lá no meu canal tem MMC, né? Fatoração, dá pra fazer isso também. Aqui eu peguei um círculo e dividi em 3. Dividi em 3. E se eu fizer isso? 1/3. Então, uma parte rachurada de 3. 1/3. Tudo bem até aí? Aqui.
dividir 1, 2, 3, 4, 5. Então a parte que eu dividi fica embaixo e a parte que eu rachurei ou peguei para mim fica em cima. Então sempre a parte fica em cima e o total fica embaixo. Professor, vai ter fração que vai ter um número maior em cima? Vai, a gente vai explicar isso já já. Tudo bem até aí, pessoal? Beleza. Então vamos dar continuidade. E quando é que o número maior vai ficar em cima? Por exemplo, se eu tiver uma situação assim, ó. Mais como é que eu somo isso? Primeiro vamos identificar quem são as frações. Aqui eu vou ter dividir em 4 e peguei 4. Mais aqui eu dividi em 4 e peguei 1. Quando o denominador é igual, fica fácil, muito fácil. Então, eu conservo a de baixo e somo a de cima. Perceberam que o número aqui em cima é maior do que o de baixo? Se o número aqui de cima é maior do que o de baixo, essa fração vai ser maior que 1. Então, vamos fazer duas anotações aí e escreva no papel. Vamos dar um exemplo. 3 quartos e 5 quartos. 3 quartos, o número de cima é menor do que o de baixo. Então, essa fração aqui, ela vai ser menor que 1. Se o número de cima é menor do que o de baixo. Agora, e essa, professor, ó, o número de cima é maior do que o de baixo, então essa fração vai ser maior que 1. Para quem não lembra, esse é o símbolo de menor e de maior. Como é que eu lembro isso, professor? Olha que fácil, ó. Eu uso isso, né? Fica muito fácil. Aqui não parece o 4, aqui não parece o 7. Então vamos lembrar, o 4 é menor do que o 7. Então esse aqui é o menor. O 7 não é maior do que o 4? Então esse aqui é o maior. E aí, ó, menor que 1, maior que 1. Tudo bem até aí? Pessoal, se precisar depois assiste de novo, né? Então, depois copia, depois faz anotações, né? Na hora que eu finalizar a aula, dá para assistir de novo. Isso é muito interessante. Tudo bem até aí? Então, vou dar outro exemplo, né? Com outros números. E aí depois a gente vai com um denominador diferente. Então, é interessante, né, para a criança e para o adulto entender o concreto, né? Então vamos pegar aqui um exemplo. Eu vou dividir aqui em 6 e vou somar aqui a mesma coisa, só que eu vou pegar diferente. Né? Então, os dois estão divididos por 6. Subtração é a mesma coisa, tá? Então, vamos imaginar que eu tenho aqui 3 sextos, né, ó, mais 2 sextos. Lembra que eu falei para vocês que quando o denominador é igual, conserva, e o de cima soma, porque está pedindo para somar? Professor, e se fosse menos? Eu já vou fazer o mesmo exercício de menos, tá?
Então aqui 3 sextos mais 2 sextos é 5 sextos. Por incrível que pareça, esse número é menor que 1. Menor que 1 mesmo, é tipo R$1, 0, alguma coisa, né? Mas depois, no outro dia, a gente estuda como é que a gente faz essa divisão. Tudo bem? Vamos pegar esse mesmo exercício, pessoal, depois vocês podem assistir, depois copia, né? Então, vamos pegar esse mesmo exercício e fazer de menos. Imagina que você tinha 3 sextos menos 2 sextos. A regra é a mesma, ó. Igual, conserva. 3 menos 2, professor. Você tinha 3, tirou 2, ficou com 1. Então, 3 sextos de algo menos 2 sextos de algo é 1 sexto. Então, a regra é bem parecida a de mais e a de menos, né? Um soma e o outro subtrai. Tudo bem até aí? Então, agora a gente vai aprender a somar frações com denominador diferentes. Gente, obrigado aí todo mundo que tá. Mas vamos lá. Então vamos pegar aqui. Já perceberam que esse desenho é diferente desse, até a quantidade de divisões. Então aqui eu dividi por 4 e aqui eu dividi por 6, professor. Aqui está diferente. O que eu tenho que fazer? Eu já vou ensinar a vocês. Então vamos pegar aqui que eu tenho que... Peguei 3 quartos e vou somar com 2 sextos. Um exemplo, né? Professor, como é que eu somo isso? Eu não posso somar aqui embaixo e eu tenho que desmistificar isso. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer a fatoração, né? E tem uma videoaula minha no YouTube que ensina a fatoração, mas eu vou ensinar aqui. Então eu tenho que dividir pelos números primos. E quem são os números primos? 2, 3, 5, 7, 11. Então eu começo sempre pelo 2. E aí que detalhe, ó, os dois números são par, então dá para dividir por 2. 4 dividido por 2 é 2. 6 dividido por 2 é 3. Ainda tem um número par aqui, ó. Então esse par dá para dividir por 2 de novo. 2 dividido por 2 dá 1. O 3 não dá para dividir, repete. E o 3 só dá para dividir por 3. Na hora que chegou em 1 e 1 aqui, eu paro a conta. E aí eu faço, aqui que está o segredo. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Esse aqui vai ser o mínimo múltiplo comum da fatoração. Então a gente vai pôr aqui, ó. E aqui que está o segredo, pessoal. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então é um processinho que a gente tem que lembrar lá. Divisão e multiplicação. Tem que treinar, não tem jeito. Então vamos lá, ó. 12 dividido por 4 dá 3. Vezes 3, 9. Vou repetir. 12 dividido por 4 dá 3. Vezes 3, 9. O processo é assim mesmo. Olha aqui agora, vamos treinar de novo, ó. 12 dividido por 6 dá 2. Vezes 2, 4. E aí a gente volta lá no conceito. Olha que legal. Ficou tudo igual, professor. E aí eu consigo somar o de cima. 13 sobre 12 avos, né? Acima de 10 eu vou falar avos, né? Esse número dá para entender que é um número maior que 1, né? Lembra o conceito, ó? O número de cima é maior do que o de baixo. 13 12 avos. Tudo bem até aí, pessoal?
Vou dar um tempinho aí, o pessoal tá pedindo para copiar. Então rapidinho, gente, copia aí. Né? Eu vou precisar apagar. A gente vai treinar com outro agora. Então eu vou fazer o desenho rapidinho. Depois a gente não vai fazer mais com desenho, tá? Sem desenho. Então, imagina que você tem algo lá assim, né? Ó. Vamos mudar o desenho para... Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vou pegar isso. Mais. E vou... Gente, eu sei que o desenho não tá legal, mas é o que tem que... Então, como é que eu escrevo a fração do desenho? Então, eu vou ter uma situação assim. Aqui foi dividido em 6 e eu rachurei 2. Aqui foi dividido em 3 e eu peguei 2. Denominador diferente. Tem que fazer o MMC. Mas existe uma regra muito mais fácil aqui. O 6 não é múltiplo do 3? Se esse número é múltiplo desse, o MMC vai ser ele, né? Mas vamos lá fazer. 3 e 6. Dá por 2, ó. Tem um par aqui. Repete. 6 dividido por 2 é 3. Por isso a importância de saber divisão e tabuada, né? Tem uma... Na aula passada eu ensinei múltiplos, então fica fácil. E agora eu vou dividir por 3, que dá 1, que dá 1. 2 vezes 3, 6. Olha como ficou fácil. Coloca aqui o 6. Lembra da regra? Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 6 dividido por 6 é 1. Vezes 2 é 2. 6 dividido por 3 é 2. Vezes 2 é 4. E aí agora eu posso voltar naquele conceito inicial da nossa aula, né? Ó. É igual, repete. 2 mais 4, 6. E olha que coisa interessante, pessoal, aqui, ó. Aqui eu entro na simplificação. Posso fazer de duas maneiras aqui, né? Ó. 6 dividido por 6 é 1. Mas eu também poderia simplificar, que daqui a pouco eu vou ensinar isso, tá? Então eu já vou fazer uma sequência agora de 3 números, né? O pessoal tá pedindo para copiar, mas depois dá para assistir de novo, né? Interessante que, como a aula tá gravada e vai ficar gravada, vocês podem assistir de novo. Isso é legal. Então vou repetir aqui, pessoal, ó. 6. Peguei 2. 3. Peguei 2, né? Então aqui eu vou ter, fiz o MMC, 6 dividido por 6 dá 1, vezes 2, 2. 6 dividido por 3, 2, vezes 2, 4. Conservei a base e somei a parte de cima. 6 sextos, 6 dividido por 6 dá 1. Deu 1 inteiro. Olha que interessante, né? Somei frações diferentes e no final deu 1 inteiro. Vou precisar apagar agora eu vou fazer sem desenho. Espero que estejam entendendo. E eu já vou fazer... Não, vou fazer um sem desenho, né? Vamos pegar aqui 2 quartos mais 2 sextos. Ó, denominador diferente. Vou ter que fazer o MMC. Número 4 e o número 6. Lembra lá? Divide por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 6 dividido por 2 dá 3. Dá para dividir por 2 novamente. Dá 1. Dá 3. Dá para dividir por 3. E deu 12. Então eu venho aqui, ó. Lembra a regrinha, pessoal?
divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. É até fazer isso direto, né? Mas enquanto não, vamos fazer assim, fica mais fácil. 12 dividido por 4 dá 3. Vezes 2, 6. 12 dividido por 6 dá 2. Vezes 4, vezes 2, 4. E aqui eu vou ter 10 dozeavos. Aqui vai entrar na matéria que agora eu vou explicar, que é simplificação. E como é que eu simplifico fração? Eu tenho que lembrar na divisibilidade. Eu aconselho começar assim, ó. Dá para dividir por 2. Porque é par, é par. 10 dividido por 2 é 5. 12 dividido por 2 é 6. Professor, quando é que eu sei que não dá mais para simplificar? O número 5 é o número primo. Se eu cheguei no número primo, não dá mais para simplificar. Então isso aqui é uma fração irredutível. Quando o professor pede para transformar numa fração irredutível, é isso que a gente tem que fazer. E agora a gente vai treinar um pouquinho simplificação. Professor, vamos treinar simplificação agora e depois eu volto com a soma. Tudo bem? Se está indo muito rápido, eu prometo dar uma... Tudo bem até aí, pessoal? Repetindo, né? Ó, fiz o MMC do número 4 e o 6, deu 12. Dividi pelo de baixo, multipliquei pelo de cima. No final, deu para simplificar. E aí eu simplifiquei, tornando isso numa fração irredutível. Vou dar alguns exemplos agora de simplificação. Então, dá para simplificar. Eu aconselho no início começar pelos números primos, facilita. Depois vocês vão condicionando a números mais fáceis, né, para ficar mais rápido. Aqui dá para dividir por 2, porque é par, lembra? 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3. Deu 2 terços, ó. O número 2 é primo e o número 3 é primo, uma fração irredutível. E aqui, professor, não, aqui não dá por 2, né? Aqui dá, mas só tem que ser os dois. Aqui dá por 3 e aqui não dá por 3. Qual é o próximo número primo? É o 5. Aqui está na tabuada do 5 e aqui também. Então eu consigo dividir apenas por 5. 15 dividido por 5 é 3. 10 por 5 é 2. Então 3 meios. Ó, o 3 é número primo e o 2 é número primo. Olha que interessante. Aqui vai demorar um pouquinho. Dá para fazer por outros números? Dá. Mas eu aconselho fazer pelos números primos. 24 por 2 é 12. 12 por 2 é 6. Professor, dá para simplificar ainda? Dá. Aqui vai dar 6 e aqui vai dar 3. Professor, dá para simplificar ainda? Dá. Mas não por 2. Por 3. 2 sobre 1. Se você tivesse dividido aqui por 12, já daria 2 sobre 1. Então, é os macetes que você vai, mas precisa treinar isso. Tudo bem, pessoal? Então, a gente vai aprendendo simplificação. Também dá para transformar isso em porcentagem. A gente vai deixar isso lá para o final, porque a gente tem que aprender ainda multiplicar, dividir. Tudo bem? Eu acabei indo para a simplificação aqui mais rápido, né? Mas a gente depois, então, depois assiste de novo, né, para copiar isso aqui. Agora, a gente vai somar 3 frações ao mesmo tempo. Mas já, professor, já, então vamos pegar aqui, ó.
2/3 mais 1/4 mais 2/6. Estou só somando, subtração daqui a pouco eu faço, certo? Então eu vou somar 3 frações. Lembra, eu posso desenhar isso, para quem tem um pouquinho de dificuldade, é legal. E já posso fazer direto. Como é que eu faço o MMC de 3 números? Eu vou colocar em ordem, eu prefiro 3, 4, 6. Perceba que tem número par lá, então dá para dividir por 2. Esse não, esse sim. Esse sim. Tem ainda número que dá para dividir por 2. E por 3. Então deu 12 novamente, né? Eu preciso pegar a ideia que deu outro número. Mas vamos lá. Esse número 12 eu vou colocar aqui. Lembra que eu falei que divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima? Isso é todos. Então, eu prefiro fazer isso, porque aí eu não esqueço. Eu tinha um problema de esquecer tremendo. Então eu errava essas contas. E por isso que eu ensino assim. 12 dividido por 3 é 4. 12 dividido por 3 é 4 vezes 2 é 8. 12 dividido por 4 é 3 vezes 1, 3. 12 dividido por 6 é 2 vezes 2 é 4. Professor, agora eu posso somar tudo, conservo a base, né? Ó, e somo aqui. O que vocês preferem? Aqui, ó. 3 mais 4, 7 mais 8, 15. Não dá para simplificar por 2. Dá para simplificar por qual número? Por 3, né? Porque, ó, lembra lá na divisibilidade? 1 mais 5, 6. Dá para dividir por 3. 1 mais 2, 3. Dá para dividir por 3. Então, esse número dá para dividir por 3. Então, aqui vai dar 5, 15. Dividido por 3 é 5. 12 dividido por 3, 4. E eu cheguei numa fração irredutível, porque o 5 é um número primo. Tudo bem até aí, pessoal? Estão pedindo mais um exemplo? Tá, vou fazer um agora, eu vou tentar chegar num MMC diferente de 12. Tudo bem? Obrigado por lembrar aí. Então, depois se precisar, assiste de novo, dá um pause e aí copia os exercícios. Isso é interessante a gente revisar. Vamos pegar aqui 1/3 mais 2/5 mais 1/4. Agora vai dar diferente, hein? Então vamos lá, eu tenho que fazer o MMC entre 3, 4 e 5. Mas professor, você não colocou na ordem. Eu particularmente gosto de colocar aqui em ordem crescente, mas então aqui, ó, tem um número par, então dá para dividir por 2. E repete outros números. Agora tem um outro número par, dá para dividir por 2. Agora não tem mais um número par, dá para dividir por 3. 1 e o 5. E agora só dá para dividir por 5. Então aqui eu vou ter que multiplicar tudo isso, professor, tudo isso. Dá 4 vezes 3 dá 12 vezes 5, 60, professor. O MMC vai ser o número 60. Né? Tudo bem até aí? Então vamos lá, professor. Lembra a regrinha? Então, a gente vai pegar ali 60 dividido por 3, professor. Faz rapidinho, né? Ó, 60 dividido por 3, 6 dividido por 3 dá 2. É 20. Vezes 1 é 20. 60 dividido por 5. Pode fazer da maneira... Vai dar 12.
né? É só fazer a 12 vezes 5, 10, 60. Então 12 vezes 2, 24, né? E aí eu continuo ali, ó, 60 dividido por 4 é 15. Ah, professor, quer saber, ó, 15 vezes 4, 20, 4 mais 2, 6, 60, então é 15. Então, eu deixei tudo igual. Agora, eu posso somar os de cima. 20 mais 24, 44, mais 15, 69. E aí eu pergunto, dá para simplificar? Aqui é ímpar, aqui é par. Por 2 não dá. Aqui 6 mais 9 é 15, está na tabuada do 3. 6 mais 0 é 6, está na tabuada do 3. Então aqui dá para dividir por 3 e aqui também dá para dividir por 3. E aí não tem jeito, gente, tem que fazer a conta. Aqui vai dar 2, 2, 6, 0, desce o 9. Então aqui vai dar 23. E aqui vai dar 20. Né? E aí a gente finaliza a conta. Tudo bem até aí? Professor, faz um de menos? Faço. Com 3? Também. Então, vou dar um tempinho aí pro pessoal dar um print, colar, copiar, né? E aí eu já venho apagando tudo. Mas dá para assistir de novo, né? Então, agradeço quem está presente aí, está lembrando aí, só lembrando, soma de fração, né? Já ensinei simplificação e estou ensinando ao mesmo tempo simplificação aqui. Preciso apagar. Então vamos pôr aqui 2 sextos mais 1 quarto menos meio. Coloquei uma de menos ali agora, hein? Então tem que prestar muita atenção agora porque eu tenho uma de menos. O MMC é normal. 2, 4 e 6. Dá por 2. Dá 2 e dá 3. Dá por 2 de novo. Dá 1 e dá 3. Dá por 3 de novo. Então aqui deu 12. Perceba que eu coloquei os sinais primeiro, né? O mais e menos. E agora eu coloco o MMC aqui. Então eu vou fazer o processo, né? 12 dividido por 6 dá 2 vezes 2, 4. 12 dividido por 4, 3 vezes 1. 12 dividido por 2 dá 6 vezes 1. Aí, pessoal, vocês têm que escolher o que vocês acham mais fácil. Eu acho mais fácil somar, depois subtrair. Então eu posso juntar isso aqui assim, ó. 7 dozeavos menos 6 dozeavos. Eu acho mais fácil fazer assim. Mas poderia fazer direto, não tem problema. Então vai dar 1 dozeavos. Tudo bem até aí, pessoal? Eu tenho que começar a multiplicação para depois ensinar a divisão, senão não vai dar tempo, tá? Lembrando que é 1 hora para não cansar todo mundo, tudo bem? Então aqui eu somei fração, subtraí fração, diferentes denominadores. Agora a gente vai multiplicar a fração. Por incrível que pareça, eu acho mais fácil do que somar a fração. Bom dia, Emily. Bom dia, Daniel, né?
Agradeço a presença de todo mundo aí. É difícil. Bom dia, Carlos. É difícil acompanhar aqui o Facebook e acompanhar aqui a aula, mas prometo aí, tá? Agora, pessoal, a gente vai multiplicar a fração, né? Então vamos pegar alguns exemplos aqui, ó. 2/3 vezes 1/4. Vamos mudar, né? Porque está sempre dando 12, sacanagem, professor. Então vamos pôr aqui o 1/5. Lembra, né, pessoal? Aqui é um objeto que eu dividi em 3, peguei duas partes. Aqui é um objeto que eu dividi em 5, peguei uma parte. Como é que eu faço a multiplicação? Diretão. Aí que fica fácil, né? Ó. 2 vezes 1 é 2. 3 vezes 5 é 15. Professor, dá para simplificar ali? Não, porque o número 2 já é primo. Professor, dá outro exemplo. Aqui, ó, multiplicação diretão. Então a gente vem aqui. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24. E aí dá para simplificar, professor? Dá, porque os dois são pares, ó. Deu um número par, dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 é 3. 24 dividido por 2 é 12. Professor, dá para simplificar ainda? Dá, eu vou repetir aqui, né, ó. E vou dividir por quem agora? Por 3, né? Então aqui vai dar 1/4. E o que é 1/4 em porcentagem, lembra? É 25%. Só para lembrar, mas a gente vai estudar isso também. Então, repetindo aqui o exercício. Esse aqui é o exercício A, esse aqui é o exercício B. Como é que eu multiplico fração? É diretão, né? Ó. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 4, 24. E aí que a gente já estudou e a gente tem que fazer isso sempre, né? Então a gente tem que simplificar. Se é par, dá para dividir por 2. 6 dividido por 2 é 3, 24 dividido por 2 é 12. E aí eu coloquei ela aqui, né? Para continuar o exercício. E aí dá para dividir por 3, né? Ó. Porque o 3 está na tabuada do 3 e o 12 também. 3 dividido por 3 é 1. 12 dividido por 3 é 4. Tudo bem até aí, pessoal? Vou passar mais um exercício e aí a gente já entra na divisão. Tudo bem até aí? Então vamos lá, mais um exercício. Preciso apagar. Depois eu gostaria que vocês comentassem aí, quem vai estar assistindo os vídeos novamente, se 9 horas está muito cedo ou se já está muito tarde, né? O que vocês acham melhor aí? Então vamos lá, pegar mais um exercício aqui. Então a gente pegou aqui, vai dar para espaço para fazer, né? Então vamos lá. Como é multiplicação, é diretão, né? Ó. Então a gente vem aqui. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 6, 18. E dá para fazer o que? Lembra? É par. Dá para dividir por 2. Aqui vai dar 4 e aqui vai dar 9. Professor, não dá para dividir por 2 e não dá para dividir por 3. Né, ó? Lembrou? 8 dividido por 2 é 4. Dá 9. Então a fração fica daquele jeito ali mesmo. Tudo bem até aí? Então vamos lá. Pegar mais uma. Caramba, professor, 3? 3. Dá para fazer diretão? Dá. A gente precisa começar a entender isso, né? Então a gente vai fazer o seguinte. 3 vezes 2, 6. Vezes 1, 6.
3 vezes 5, 15 vezes 2, 30. Professor, posso fazer assim, ó? 2 vezes 5, 10 vezes 3, 30. Professor, o que dá para fazer ali? Dá para simplificar. Por quanto? Por 2. Então aqui, ó, 6 dividido por 2, 3. 30 dividido por 2, 15. Dá para simplificar ainda. 3 quinzeavos dá para dividir por quanto, gente? Isso, por 3. E aqui vai dar 1/5. Tudo bem até aí, pessoal? Eu preciso agora montar a divisão de fração. A divisão de fração tem um processinho um pouco diferente. Nossa, eu tenho um vizinho muito gente fina que agora vai começar a cortar piso, né? E todo dia ele faz isso, né? Então vamos lá, pessoal. Vou tentar aí de alguma maneira, se estiver atrapalhando, então eu vou precisar apagar e colocar a conta de dividir. Então vamos começar a divisão, mas eu vou começar de uma maneira que muita gente acha impossível. Geralmente, né, as contas vão estar assim, ó. Então eu tenho essa fração dividido por essa fração. O que eu aconselho a vocês fazerem? Faça da maneira mais fácil. 4/3 dividido por meio. Se você fizer assim, eu acho que fica muito mais fácil. E aí a divisão da fração tem uma regrinha. Talvez eu vou precisar fazer isso algumas vezes, né, para a gente entender. A regrinha é: conserva a primeira e inverte a segunda. Como assim, professor? A primeira fica igual, a segunda eu inverto. Então o 2 sobe e o 1 desce. Então vai ficar assim, ó, presta atenção. 4/3, eu troco o sinal aqui para vezes 2 sobre 1. Professor, explica de novo, presta atenção. Conserva a primeira e inverte a segunda, ó. Inverte a segunda. O 2 sobe e o 1 desce, ó. O 2 subiu. E aí eu faço a conta normalmente. Professor, daqui a pouco você explica de novo? Sim, eu volto esse exercício novamente. Mais 8/3. E aí não dá para simplificar. Muito gente fina, meu vizinho, gente. É muito gente fina, né? Tudo bem até aí? Professor, passa mais. Não, eu vou fazer esse novamente. Porque tem gente pedindo para refazer ele aqui. Tá cortando a louça? Isso. Ô Lucas, bom dia. Obrigado pela dica, tá? Mas a louça só vai pegar essa parte mesmo. Eu não consegui colocar a imagem deitada. Mas se alguém souber aí me avisa, né? Mas só tá pegando esse pedaço mesmo, né? Então eu fiz uma marcação aqui para eu não me perder e ficar só aqui, tá? Mas obrigado. Vamos continuar aqui, pessoal. O mesmo exercício. Alguns concursos, ou dependendo de onde você estiver fazendo essa prova, mas tá assim a conta, né? 4/3 dividido por meio. O que eu aconselho? Reescrever. Como? Lembra da regrinha que eu falei que na divisão, conserva o primeiro e inverte o segundo? Então,
esse sobe, esse desce. 4/3 vezes, né? Ó, tá dividindo, vai ficar multiplicando 2/1. E aí eu faço direto. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 1, 3. E aí a gente finaliza o exercício. Tá, eu vou passar mais um. Obrigado. Tudo bem? O divisão é um pouco mais complexo, mas se treinar, a gente fica craque. Eu já vou passar mais um exercício, né? Quem quiser aí dar um print, copia. É interessante relembrar, né? Ou relembrar, quem está assistindo pela primeira vez aí, aprender mesmo. Então vamos lá, pessoal. Mais um exercício. Vamos pegar aqui 2/6 dividido por 3/4, né? Então a gente vai, lembra que eu falei para você, ó, aqui é uma fração, aqui é outra. Só mas se fosse x, é a mesma coisa, né? Então aqui vai ficar 2/6 dividido por 3/4. Lembra da regrinha que eu falei para vocês? Conserva a primeira e inverte a segunda. 2/6 vezes 4/3. Eu posso aqui fazer a simplificação antes de multiplicar, é uma técnica que é ótima, mas eu posso fazer direto, né? Para quem tem dificuldade aí, ó, 2 vezes 4, 8, 18. Aí o 18, né, e o 8 dá para dividir por 2, que vai dar 4/9. Praticamente idêntico ao outro exercício, a resposta, né? Vou tentar passar mais um exemplo aí. A gente precisa tomar hoje, transformar fração em porcentagem, tá? Aguarda aí que a gente já vai chegar nisso, que é o que o pessoal tá pedindo aqui para mim no WhatsApp, né? Então, repetindo, né? 2/3 dividido por 3/4. 2/3 dividido por 3/4. Conserva a primeira e inverte a segunda. 2 vezes 4, 8. 3 vezes 6, 18. E aí eu simplifiquei por 2, que deu 4/9. Tudo bem aí, tá, galerinha? Valeu! Não esquece, pessoal, que está assistindo essa aula, que vai compartilhar ela depois aí. Tem um canal meu no YouTube, tem bastante matéria lá já. Dá um like lá, compartilha. Pede matéria, né? Que eu tô fazendo os vídeos de acordo com o que o pessoal tem pedido lá nos comentários, né? O pessoal tem pedido também exercícios lá para entrar na ETEC. Eu tenho feito os exercícios, eles me mandam os exercícios e aí eu faço os exercícios e explico para eles. Tá? Agradeço todo mundo aí que tem assistido os meus vídeos, né? E assistido as manhãs de sábado aqui. Só escreve aí se tá um horário legal, se tá ruim, se tá bom. Vou passar mais um exercício de divisão de fração, né? 3/5 mais 5/2. Então a gente vai ter aqui novamente, né? Eu faço isso para que eu não erre, né? Então aqui, ó, 3/5 dividido por 5/2. Eu já poderia fazer algumas coisas interessantes aqui, mas vamos lá. Conserva o primeiro e inverte o segundo. Vai dar uma fração gigantesca embaixo, né? Ó. Vai dar 6/25. Não dá para dividir por 2, não dá para dividir por 3 e assim sucessivamente, né? Se a gente for tentar até os 6 não vai dar para dividir, então a gente deixa nessa fração aí. Professor, transforma a fração em porcentagem. Então vamos lá, a gente vai voltar lá do início para a gente entender a importância disso. Então, e aí qualquer criança que às vezes está lá na quinta série, na sexta série, vai poder entender porcentagem. É interessante isso, né? Eu vou pegar isso aqui e vou transformar numa fração. A gente já sabe fazer isso. Isso aqui
eu dividi em 4 e peguei 3. Isso é 3 quartos. Olha como é fácil transformar isso em fração. Lembra? Ó, eu vou igualar isso a um percentual. Percento, né? Ó, porcento. Se eu vou igualar isso, presta atenção na dica que eu dou. Ó, eu tenho uma regrinha que se eu multiplicar o de cima e o de baixo pelo mesmo número, a fração não muda. Lembra em simplificação? Eu vou fazer isso o inverso já já para vocês entenderem. Então o que eu faço? Que número vezes 4 dá 100? Eu posso vir aqui, ó, dá 25. Então, se eu pegar o 4 multiplicar por 25, não dá 100? Vou repetir. Eu tenho que achar esse número. Eu mostrei como é que eu acho esse número. Pego esse e divido por esse. Deu 25. E aí eu faço a tentativa, né? Ó. 4 vezes 25 não dá 100? Dá 100, professor. E aí eu multiplico em cima. 3 vezes 25, 75. 75%. Então, professor, quer dizer que 3 quartos é 75%? É, e eu vou provar isso. 75 sobre 100. Eu posso dividir por 5. Né? Vamos lá. 75 por 5. Aqui vai dar 1, né? 1 vezes 5, 5. Sobra 2. E aí vai dar 15. Vai dar 20. Professor, não deu. Tá, olha aqui. Eu posso dividir aqui por 5 e aqui dividir por 5. 3 quartos. Então, é interessante saber a simplificação. E depois que descobriu, fazer o inverso para você ir assimilando o conhecimento. Professor, dá para fazer de novo? Dá, a gente vai fazer isso de novo. Tudo bem? Então presta atenção agora. E aí você que tinha dificuldade em porcentagem vai entender. O seu filho que não aprendeu ainda também vai aprender. Porque fica fácil aprender desse jeito. Então aqui, ó, tem o concreto. Concreto não concreto, né? O objeto. Então vamos transformar isso em fração. A gente já sabe, ó, dividiu em 4 e pegou 3 partes. Agora aqui vou transformar em porcentagem. Então eu vou igualar a 100. Só depois você dá... Sim, eu já faço, tá? Só um momentinho. Então eu vou aqui, ó. Por que eu faço essas setinhas? Para mim não esquecer que se eu multiplicar em cima e embaixo eu vou encontrar a mesma fração, só que com um número diferente. Então eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho que descobrir qual é o número que multiplicado por 4 dá 100. Como é que eu faço isso? Faço a divisão. 100 dividido por 4. Venho aqui, ó, deu 2. Deu 8. Sobrou 2. Desceu 0. Deu 25. Tudo bem? Então eu descobri o número. Olha que legal. Se eu pegar esse número e colocar aqui, eu descubro esse, porque 3 vezes 25 é 75. E isso é igual a 75%. Vamos fazer o reverso para ver se dá certo? 75 sobre 100, professor. Dá para dividir por 5. E a gente já verificou que aqui dá 15 e aqui dá 20. Não deu. Dá sim, agora tenta, ó. Dividido por 5, dividido por 5. 3 quartos. 3 quartos é igual a 75%. Tudo bem até aí, professor? Dá mais um exemplo. Dou sim, pessoal. Meu tempo ainda tá, tem uns 5 minutos de aula aí, hein, galerinha? Então vamos lá, vou dar outro exemplo. Vamos pegar aqui, ó. Eu gosto de fazer o desenho para a gente entender o concreto, certo? Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5 divisões. Peguei quantas? 2. Professor, dá para fazer com 3 quintos? Também dá. Eu preciso transformar isso em porcentagem.
Lembra do processinho? Aqui e aqui. Então pego esse número e divido por 5. 10 dividido por 5 dá 2. Dá 10. Esse zero, professor, deu 20. Então eu venho aqui, confirma comigo. 5 vezes 20, 100. Bateu, professor? Então venho aqui e anoto 20. 2 vezes 20, 40. O senhor quer dizer que 2 quintos é 40%? É, vamos confirmar isso? Eu posso já direto cortar um zero, que vai ficar 4 sobre 10. E venho aqui e divido por 2. 2 quintos. Professor, dá o último exemplo aí, por favor. Vamos lá, preciso apagar isso. Pessoal, gostou? Compartilha. Mais tarde esse vídeo vai estar no YouTube um pouco editado, né? Só cortando a parte do início. Mas eu acho que isso facilitou bastante, né? Então, 2 quintos é 40%. E 40% é 2 quintos. Fica fácil pensar desse jeito, né? Então vamos lá. Ah, professor, essa o senhor não vai saber. Que agora deu bolinha. Mesma coisa, gente, ó. Dividi em 2. Peguei uma parte. Vou transformar isso em 100%. Que número vezes 2 dá 100? Professor, não sei. Faz a conta. Dá 5. Dá 10. Esse zero, põe aqui. Deu 50. Vamos confirmar. 2 vezes 50 é 100. Lá em cima, mesma coisa. 1 vezes 50, 50%. Olha que interessante, pessoal. A metade é 50%. Então 50% é a metade. Vamos confirmar, professor? 50 sobre 100. Corto. 5 sobre 10. Divido por 5. Vai dar meio. Tudo bem aí, galerinha? Facebook, me dá mais um tempinho aí só, por favor. Fala, Theo. Pessoal, gostaria de vocês acompanhassem também meu aluno. Puta, o cara é fera, estudou comigo no Objetivo, né? Ele tá nos comentários aí, grande professor de Química. E ele também me auxilia aí, né? Com o conhecimento, compartilhando o conhecimento, e se ofereceu a ensinar todos os meus alunos. Tá no comentário aí ele aí, ó. Segue ele aí, né? Um cara, gente finíssima. É a única coisa que eu não sei e gostaria de aprender muito, tocar violão, e o cara também manda muito bem, né? Então ele tá aí embaixo nos comentários. Segue o cara. E vamos finalizar agora com o último exercício, né, de porcentagem aí. Não, vamos só uma questão interessante. Que alguém me perguntou aqui no WhatsApp. Professor, potência de fração. Eu vou elevar ao quadrado. Olha que interessante, né? Mas depois eu explico uma hora sobre potência. Mas eu só para tirar a dúvida aqui, ó. O que é 2 terços elevado ao quadrado? É 2 terços vezes 2 terços. Olha que interessante. Eu pego o conceito e transformo mais fácil para mim fazer. E aí eu faço diretão, lembra? 4 nonos. Senhor, dá outro exemplo. Já, pessoal, preciso fechar que minha aula já deu. Né? Mais um exemplo. Vamos pegar aqui 1 terço elevado ao quadrado. É 1 terço vezes 1 terço. 1 vezes 1 é 1. 3 vezes 3, 9. Gostaria de agradecer a todos que acompanharam essa aula aqui no sábado. Né? Eu sei o quanto é difícil trabalhar a semana inteira, assistir a aula com o filho, mas o quanto é importante o conhecimento, né? Conhecimento tem poder de decisão. Tá? Agradeço a todos e muito obrigado. Um ótimo sábado. Né? Quem vai assistir depois a aula aí, compartilha, escreve aí. Agradeço a todos.
Tudo bem? Muito obrigado mesmo.